Oi, bem-vindo, bem-vinda ao Interioriza. Estou aqui com um livro em que o título é Líderes que Curam. Construa sua liderança do futuro com uma equipe motivada, engajada e de melhor performance. O futuro do trabalho depende de bons líderes? O que você acha? Que tipo de líder você quer ser? Ah, Isabela, mas eu não sou líder. Hoje você não é. Você acha que você não é, mas amanhã você pode ser. E aí, que tipo de liderança você vai querer imprimir? Que tipo de equipe você vai querer formar? Como você quer que as pessoas se lembrem de você? Quem vai conversar conosco é a autora Antonella Sátiro, que está aqui no Interioriza. Muito obrigada, minha querida, bem-vinda. Paranaense como eu, não é? Que bom que você veio. Para quem ainda não sabe quem é Antonella Sátiro, como é que você chegou até esse livro? Meu Deus, são tantas histórias. Por onde começar? Bom, eu sou Antonella Sátiro, mais conhecida como Tonton. Gosto que as pessoas me chamem pelo apelido. É mesmo? Acho que gera essa conexão, né? Antonella, eu lembro da minha mãe brigando comigo. Antonella, Antonella! você jogou massinha no teto! É, você fez bagunça. Fez sempre bagunça. assim, né? Tonton. 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 Você hoje trabalha com treinamentos de lideranças, né, para uma nova era. Do que nós estamos falando? O mundo mudou e foi bem na nossa vez, né? Eu adoro essa frase do Dado Schneider, porque fala tudo, né? Que a gente está vivendo nesse mundo interconectado com essas novas tecnologias, com a velocidade da luz, né? A gente vê que hoje existem pesquisas científicas que mostram que uma criança de 7 anos recebe o mesmo número de informações que um adulto de 70 anos recebia no passado. É muita velocidade, muita coisa acontecendo, novos conceitos. A gente está vendo as empresas se transformando, falando sobre ESG, sobre essa liderança humanizada, sobre a empatia, né? Sobre esse cuidado com o bem-estar, sobre autoconhecimento. Né? Isso é a nova era. A nova era chegou e a gente precisa se preparar para esse mundo. Mas, Tonton, o mundo sempre mudou. Sim, A gente sempre mudou. viveu milhares de mudanças. O que está acontecendo agora que você considera de diferente, né, para falarmos agora na mentalidade da liderança? Perfeito. O mundo sempre mudou, né? Desde que o mundo é mundo, a gente teve grandes guerras, revolução industrial, a gente passou por grandes marcos, né? Esses milestones que foram definindo os grandes períodos da história. Mas a tecnologia está causando muitas transformações. Tá. E são transformações sociais, econômicas, transformações mentais. Né? Pesquisas científicas também mostram que hoje a probabilidade da gente desenvolver uma síndrome de um pensamento acelerado, uma ansiedade, é muito mais alta. Porque a gente está o tempo todo vivendo de adrenalina, vivendo de dopamina. Quando você está nas redes sociais, aquilo está mudando e causando transformações no nosso cérebro. E as pessoas, quando não estão no seu estado de presença, não percebem. Às vezes a gente não percebe. Quando você diz que o autoconhecimento é o começo de tudo, chegou o autoconhecimento já, hein? Nos primeiros 5 minutos interioriza. Porque assim, o autoconhecimento chega, às vezes, com 20 minutos, com 30, às vezes com 40. Não, já chegou nos primeiros 5 minutos. Eu queria entender como foi o seu processo de autoconhecimento, porque você liderou grandes equipes em vários países. Você consegue saber, assim, por exemplo, no ano X eu tinha tantas mil pessoas comigo? Sim. Qual foi o maior número de pessoas que você liderou? Mais ou menos umas 40 pessoas. 40 pessoas, mas que eram responsáveis por quantas outras mil? Há várias outras pessoas coordenando vários processos em diversos países. Então é realmente uma grande cadeia. Eu sempre gosto de trazer essa amplitude de responsabilidade. Sim. Né? Porque o líder, você fala assim, quantas pessoas estão contigo? Eu tenho 6. Não, mas são 6 que cuidam de 1.000, que trabalham para 10.000, que atendem 1 milhão, por exemplo. Sim. Pegou a responsabilidade de uma liderança? E aí você trabalhava numa grande empresa de combustível. Me conta como é que chegou até aqui. Petróleo e energia. Tá. Então, eu entrei muito jovem, né, na ExxonMobil, em 2008. Eu comecei lá como assistente de call center, aí fui evoluindo, analista de contas a receber, comecei a trabalhar com processos, projetos, depois liderei a área de inovação no Brasil e depois fui para a área de tecnologia. Né? Eu não sou formada
na área técnica, mas eu fui aprender, né, como programar, como desenvolver. Comecei como analista de sistemas, depois virei supervisora e depois gerente de pessoas. E aí, o que aconteceu para agora você querer formar líderes? Bom, né, eu sempre tive esse sonho, sempre quis ser líder. Tá. Né? Por que eu queria ser líder? Eu queria desenvolver pessoas, eu queria dar oportunidades, eu queria compartilhar aquilo que líderes tinham feito de melhor comigo, despertando o meu melhor, me lapidando, né? Trazendo o meu ouro à tona. E também queria aquilo que eu aprendi com os líderes que não eram tão bons assim, né? Aquilo que eu não gostaria de viver. Eu falo muito isso no livro, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter atitudes tóxicas, né? Às vezes a gente vai reclamar, às vezes a gente vai ficar bravo, porque as emoções humanas, elas são inerentes a todas as pessoas, né? Todo mundo vai sentir amor, alegria, felicidade, entusiasmo, mas também vai sentir raiva, vai se sentir triste, vai se sentir insatisfeito, vai sentir inveja. Inseguro, né? Então, foi quando eu assumi um cargo de liderança formal que eu passei a perceber que faltavam muitos processos. Tá, então como que eu desenvolvo a empatia? De 0 a 10, qual é o meu nível hoje? Né? E o que significa ser um líder empático na categoria 7 e na categoria 8? Eu sou muito processual. Então, eu fazia essas perguntas para mim mesma e comecei a conversar com amigos, líderes empreendedores, donos de empresa, executivos. E as pessoas não sabiam me dizer como classificar, como desenvolver, como construir as nossas frases, as nossas palavras, para realmente demonstrar, por exemplo, essa empatia ou demonstrar essa inteligência emocional. E aí eu fui buscar. Eu sou uma buscadora, sempre fui uma buscadora. Né? Desde muito jovem eu viajava. Então, eu já viajei para mais de 60 países, já trabalhei em brigada cubana, já fiz voluntariado em campo de refugiados, já trabalhei nos Estados Unidos, fiz estágio no Ministério de Turismo do Uruguai. Então, eu sempre fui essa pessoa que, no começo da minha vida, eu buscava fora. Eu buscava nos outros países, nas outras culturas, no outro. Mas teve um momento da minha vida que, quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, eu passei a entender que está aqui. O maior autoconhecimento está aqui dentro. Né? Quem eu sou, o que eu gosto, quais são as minhas paixões, aquilo que eu quero fazer, levar para as pessoas, está aqui. E aí, no caminho, eu me descobri. E aí, eu passei a buscar dentro. Então, a minha vida foi muito marcada por experiências, né? Que foram life-changing, né? Que mudaram e transformaram a minha vida, de alguma forma, muito conectadas com outras culturas, outras línguas, outras formas de ver o mundo. Porque eu acredito muito que, quando a gente se conecta com pessoas que são muito diferentes de nós, é aí que a nossa cabeça faz... Exato. E para se conectar com pessoas que pensam diferente de nós, você precisa ter 2 coisas: disponibilidade e humildade. Poderia ser só uma, humildade. Mas vamos colocar disponibilidade também, porque senão humildade fica uma coisa muito intangível. Então, disponibilidade para aprender, disponibilidade para lidar com pessoas que pensam diferente de mim. Sabe que quando eu vou para os treinamentos com os líderes, eles me olham assim com uma cara do tipo assim, então... Eu que escolhi exatas para não ter que lidar com humanas. Quando eu alcanço um cargo de liderança, eu vou ter que lidar com exatas e humanas e conviver com quem pensa diferente de mim, Isabela. A não ser que você não queira avançar como líder. Porque, para mim, essa é a maior diferença hoje. Quando você fala liderança da nova era, liderança que precisa aprender sobre a calibragem emocional. Até ontem, isso não era necessário. Mas hoje é. Então, ou a gente vai perder tempo dizendo por que não era necessário, ou a gente vai buscar um treinamento, um desenvolvimento que me habilite a lidar com as necessidades atuais. Faz sentido isso para você? Total. Agora, lidar com pessoas que pensam diferente, para um líder, não é todo líder que encara isso bem. Não, é muito desafiador. Porque a gente tem a tendência, até no recrutamento e seleção, a selecionar pessoas que são parecidas conosco, que pensam como nós. Né? E isso é uma coisa que eu trabalhava muito dentro de mim quando eu ia recrutar. Uma vez eu estava fazendo uma entrevista e o menino começou a falar, não, porque eu fui para o Machu Picchu, porque eu fiz tal experiência.
Eu falei, cara, que massa, quero esse menino na minha equipe, super proativo, e dava para ver que ele era comprometido, todas as experiências dele. Mas aí eu comecei a me perguntar, mas será que eu não estou contratando mais uma pessoa muito parecida com a Antonella? Quem é a pessoa que eu quero trazer para o time nesse momento? Olha que recorte bom aqui que nós temos sobre... Na prática, isso significa reconhecer uma pessoa que, olha, que legal, parece muito comigo, mas você não contratou. Não contratei. Eu escolhi contratar outra pessoa, porque o time precisava de outra pessoa com outras habilidades naquele momento. Uau. A minha vontade era contratar ele. Ele estava contratado já. Ele era tudo que eu queria. Que lado que falou para tomar essa decisão? O racional ou o emocional? O racional. O racional, porque o emocional tava tipo, nossa, Total. Caiu do céu, obrigada. Aquele impulso, aquele impulso. E aí? E aí eu contratei outra pessoa, Tá. que foi sensacional para o time. Pronto. E foi uma pessoa que provavelmente ia ter uma carreira muito mais longa dentro da empresa. E essa pessoa continuou lá, até hoje. Então, são esses questionamentos que a gente tem que fazer como líder, se autodesafiar, né? Então, eu me autodesafio o tempo todo, porque os nossos vieses inconscientes, eles nos dominam. A gente vive, mais de 90% das nossas decisões são inconscientes. Então, se eu não estou no meu estado de presença, eu não vou ter esse tipo de decisão. Eu vou estar no piloto automático. Muitas pessoas que têm uma trajetória como essa que você está me contando, viveram uma virada de chave sempre acompanhada de dor. Qual foi o seu? Sim. Eu sempre falo que a gente pode evoluir no amor. Nós podemos evoluir no amor, sim. Mas as maiores viradas de chave da vida estão na dor, né? A minha grande virada de chave foi quando eu tive um líder muito diferente de mim. Eu colocava muito as pessoas em primeiro lugar, tomava as decisões pensando no time, no bem-estar comum. E esse líder focava muito nas tarefas, muito dominante e conforme, né? Nos perfis do DISC, ele era muito sistemático e muitas vezes ele achava que as pessoas deveriam nascer sabendo. Pausa. O que é DISC? DISC é um teste de perfil comportamental, um dos testes mais utilizados no mundo, né? Onde nós temos 4 tipos de perfis. Geralmente temos 2 que são mais altos, 2 que são mais baixos, mas óbvio, tem pessoas de todos os tipos, às vezes tem pessoas que têm o DISC, né, mais homogeneizado. Então, ou seja, você quer me dizer que todas as pessoas podem ter todos esses perfis, isso. uns mais dominantes, outros menos dominantes. Isso. E nesse DISC você consegue, então, saber quem é mais... Me dá um exemplo, assim, proativo? Quem é mais proativo, quem é mais ousado, quem é mais conservador, quem é mais focado em processos. Nossa, eu quero fazer esse teste, gente. Você não fez? Eu não. Menina, vou fazer com você. Ah, pronto. Isso é importante a gente saber até para se reconhecer. Evidente que é para se reconhecer, mas para defender as suas características, independentemente do lugar que você está. Exato. Porque senão a gente fica tentando, né? Se adaptar, Isso. caber nos lugares e tal. E, bom, eu não vou... Tenho uma experiência sobre isso, mas depois eu te conto. E aí, vamos lá. Você estava lá com o seu chefe, o seu líder tóxico, aliás, chefe tóxico, e você reconheceu que ele tinha características que não estavam te fazendo bem. Características que não estavam fazendo bem. Ele acreditava que as pessoas já deveriam nascer sabendo. Então, treinamento e desenvolvimento, às vezes, para ele, não era a primeira opção. E para mim, sempre foi. Eu acredito muito em treinar e desenvolver pessoas. Né? E ele era focado nas tarefas. Então, ele não queria tirar as pessoas, deixar das pessoas estarem entregando as tarefas do dia a dia, as metas, os objetivos, para tirá-las, né, dessa operação. Então, eu aprendi muito a me comunicar melhor e negociar. Porque ele sempre olhava para a questão financeira. Tirar as pessoas por tantas horas, o custo da hora é X dólares vezes X pessoas, né? Ele fazia esse tipo de conta. Então, eu aprendi a ser mais inteligente, mais estratégica, porque essas pessoas vão ficar tantas horas fora, mas eu vou avaliar com um diagnóstico antes do treinamento, depois do treinamento, para a gente mensurar o quanto essas pessoas estão produzindo mais. Tá. Então, ele me ajudou, mesmo do seu jeitinho, a me desenvolver. Perfeito. Só que assim, te falei que meu sonho sempre era ser líder. Eu sonhava com um gerente, ou uma gerente, né?
sensacional. Eu queria estar ao lado dos grandes líderes, das pessoas que eu admirava. Mas não foi isso que aconteceu na primeira vez que eu me tornei líder, né? Então, isso para mim foi um grande baque, né? Ter que me adaptar, ter que entrar numa caixa. Ainda mais que, nossa, eu era muito mais jovem, né? Eu sempre fui Antonella colorida, eu adoro usar cor, sou espontânea, falo bom dia para todo mundo, só aquele tipo de líder que aparece no meme. Bom dia, né? Porque eu gosto de trazer essa alegria para as pessoas, né? E aí eu tive que entrar em alguns padrões que não eram os meus padrões. E aí o que eu aprendi com isso? Que encontrar e construir o nosso equilíbrio, às vezes é perder o nosso equilíbrio. Porque nesse caminho, eu também perdi o meu equilíbrio. Porque às vezes eu violei alguns dos meus valores e dos meus próprios princípios, de coisas que eu acreditava, para me adequar. Consegue me dar um exemplo? Sim. Um pouco antes de eu me tornar líder, eu recebi um feedback de uma supervisora que falou para mim: Antonella, você vai liderar times de homens, somente homens, e você é muito colorida. Você deveria se vestir mais neutra, preto, branco, cinza. O que eu fiz? Passei a me vestir assim. E é uma analogia muito básica, muito simples, mas eu me tornei uma pessoa que eu não era. Branca, preta e cinza, né? Então, todas as fotos que eu olho hoje, que eu estava com o time, que eu estava com as lideranças, eu estava com roupas neutras. E aquelas ombreiras, você usava? Provavelmente sim. Chegou a usar? Sim. Então, eu mudei o meu estilo para me adequar. Isso a gente está falando de muitos anos atrás, né? Não, isso já faz mais de 7 anos. Era outro momento, outro contexto. Isso é importante ressaltar. 7 anos atrás, ninguém falava sobre liderança humanizada. Eu queria saber com você o que é uma liderança humanizada e depois a gente se aprofundando assim, o que é um líder tóxico, o que é um ambiente tóxico, porque senão a gente também confunde cobrança com autoritarismo. Isso. E assim por diante. Sim. Bom, o que é, né? Então, esse ambiente, esse líder tóxico? Acho que a gente pode começar por aí. Né? Porque eu gosto de trazer sempre os dois conceitos. Quando a gente fala de um conceito, o que é liderança humanizada, eu gosto de dizer o que é e o que não é. Né? Então, vamos começar pelo que não é. Não é. Né? Um ambiente tóxico é aquele ambiente que você não sente que você pode ser você mesmo, que você não pode falar o que você pensa, porque você pode ser retaliado. E tudo isso é muito inconsciente. Às vezes, você não percebe esses ambientes. E eu vejo que, na grande maioria das empresas que eu trabalho, às vezes com os meus próprios clientes, eu começo a perceber. Será que as pessoas realmente estão falando o que elas pensam? E eu faço perguntas. Né? Uma das habilidades dos grandes líderes da humanidade é saber fazer boas perguntas. As perguntas, né, elas empoderam. As respostas, às vezes, emburrecem. Então, se eu acho que eu sei tudo e se eu dou todas as respostas, fica muito raso. Agora, se eu chego para você e pergunto: o que você gosta? Por que você vem trabalhar todos os dias? O que te faz brilhar os olhos? E eu fazia essas perguntas para os meus liderados. E hoje faço para os meus clientes, para os líderes, né? Para entender realmente aonde a pessoa está. Porque esse ambiente, de novo, mundo acelerado, milhões de estímulos, as pessoas no piloto automático, ninguém para pensar: por que eu estou vindo trabalhar hoje? Total. Né? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? O que eu vou comer hoje? O que eu vou colocar para dentro do meu corpo? Né? Não só de comida, né, física, de alimento, mas higiene mental. Sim, do que eu vou me nutrir. Exato. Então, um ambiente, muitas vezes, tóxico, ele é assim. E aí, como que a gente faz para perceber? Escuta a conversa do cafezinho. Escuta o que as pessoas falam da empresa, né? Entra num Glassdoor. Veja o que os colaboradores que já passaram... O que é Glassdoor? É um aplicativo que você consegue ver os feedbacks de pessoas que trabalharam na empresa XYZ e as pessoas avaliam salário, falam como que é a aceleração da carreira, né? Questão de performance, como que são as lideranças. Então, você consegue ver muita coisa, né? Então, eu faço sempre essa análise antes de entender quem são os meus clientes.
esses são clientes que eu quero trabalhar, né? Porque a liderança humanizada, ela começa por uma faísca, por uma semente de transformação. Uhum. Porque eu quero ser mais humanizado, eu quero ser mais empático. O líder não é mais aquela pessoa do passado que comandava e controlava, né? O líder hoje, ele sabe conversar, ele sabe sobre saúde mental, né? Ele consegue perceber quando uma pessoa está ansiosa, quando uma pessoa está passando por um processo de depressão. E você vai olhar isso como um todo. Você vai olhar os aspectos físicos, o tom de voz, a postura, as expressões faciais. Você vai conversar, você vai compreender como é que é a vida daquela pessoa, né? Como que ela acorda para ir para o trabalho, como que é a família dela, né? Como que é a dinâmica da casa dela. Isso faz a gente entender quem é aquele... É um ser humano, não é um número. Uhum. Né? Não é um recorde dentro da empresa, na carteirinha que ela passa na catraca para entrar. É uma pessoa com sentimentos e emoções. Ah, mas aí, né, Tonton, a gente está falando de um perfil, né? Será que esses líderes existem? Onde eles estão? Né? Como eles se reproduzem? Sim, eles existem. São mais homens ou mulheres que já buscam esse tipo de liderança ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. As mulheres, né, até as pesquisas mostram que as mulheres são as que buscam mais autoconhecimento, né? Então, as mulheres estão fazendo cursos de inteligência emocional, se dedicam mais terapia e terapias holísticas. A gente busca mais esse desenvolvimento, né? Até, por exemplo, nos nossos cursos da empresa, a gente percebe que 60% a 70% são mulheres. Mas, contudo, porém, todavia, os homens estão passando a buscar também. Concordo. Eu vejo também homens vejo homens buscando mais mentorias, mais workshops, treinamentos, e isso me deixa muito feliz. Porque nessa nova era que a gente está vivendo, a gente está falando mais de uma liderança Shakti, que é um conceito indiano, que o Raj Sisodia, que criou o capitalismo consciente, traz, que é esse líder empático, esse líder que busca o seu estado de presença. Tá. Então, a liderança humanizada, de uma maneira muito simples, é o líder que sabe ouvir, é o líder que sabe conversar, é o líder que não quer dizer que ele não vai cobrar, né? Ele vai colocar objetivos, ele vai colocar metas, ele vai delegar, mas ele tem processos humanizados de implementação, de gerenciamento e depois de retrospectiva para entender como que esse processo está funcionando. Me dá um exemplo de processo humanizado. E dá um trabalho. Processo humanizado dá trabalho. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de delegar, né? Existe uma ferramenta que eu uso muito com os meus líderes e CEOs, que é a matriz de delegação. É muito utilizada no Management 4.0, né? Que é um curso da agilidade. São práticas ágeis que a gente usa muito na tecnologia, mas hoje em dia várias empresas já estão usando. E você tem 7 níveis de delegação. Você tem aquela tarefa, aquela atividade que você simplesmente passa, porque a pessoa já sabe fazer, você pede para ela fazer, você alinha o quê, por quê, quando, como, onde. Né? Você vai aliar a matriz de delegação com 5 Ws, 2 Hs. Eu sou muito processual, né? Então, eu trago muitas ferramentas para justamente trazer essa clareza e essa consciência. Então, por exemplo, vou delegar uma atividade para um liderado ou liderada minha. Então, eu vou sentar, vou passar a atividade, vou perguntar o que você entendeu, o que você compreendeu dessa atividade. Porque a gente, como brasileiro, a gente sempre pergunta, você entendeu? Eu gosto muito de um exemplo que eu trabalhava com mexicanos. Os mexicanos, sempre depois de explicar alguma coisa, eles falavam, me hice compreender? Me fiz me compreender? Sim, muda tudo. Tá. Porque eu coloco o poder da responsabilidade da comunicação em mim, não no outro, né? Então, ao invés de falar, você entendeu? Eu vou falar, eu me fiz compreender? Refraseia para mim o que eu te trouxe. Porque quando a pessoa refraseia,
você vai entender se ela entendeu o passo a passo que foi explicado. Tá. E aí você vai alinhar o que vai ser feito, por que vai ser feito, quando vai ser feito. E mais importante, por exemplo, você determinou com essa pessoa que ela ia entregar algo 7 dias depois. Eu coloco na minha agenda para ali no 3º ou 4º dia perguntar como é que está indo. Você está precisando de alguma coisa? Né? Essa visão de processo muito clara. Porque às vezes não é só você entregar. As pessoas têm vergonha, às vezes, de falar eu não sei. Eu já tive muitos colaboradores que não falavam que não sabiam. E eu só ficava sabendo que ele não sabia No fim. quando ele não entregava. E tinha vergonha de falar que ele não sabia como entregar. Então, eu aprendi que, se eu pergunto no meio do processo, eu estou minimizando a chance de erro, eu estou aumentando a minha assertividade e eu estou disponível. Então, isso faz com que o processo seja mais claro para todos. Tá. Não é que eu vou fazer isso sempre, mas eu vou sentindo e me perguntando. Já estou aprendendo bastante, porque eu, por exemplo, há pouco tempo estou formando uma equipe, né? E eu sempre... E acredito que algumas pessoas, não todas, né? Porque tem pessoas também que estão em cargos de liderança ou com equipes que queriam estar fazendo outra coisa, mas estão ali. Não é o meu Sim. caso. Eu quero estar fazendo o que eu quero fazer, mas eu vou errar. Sim. Eu vou errar muito, até encontrar as pessoas certas, as ferramentas certas, os livros certos, a entrevista certa. Excelente, Tonton. E aí, hoje, você chega nos líderes ou os líderes chegam em você? Os dois. Os dois, né? Porque eu vou muito em eventos, palestro muito, Tá. faço workshop, estou muito conectada com o Sebrae, né? Então, as pessoas veem o meu conteúdo, gostam, se identificam e vêm me perguntar. Como, quero fazer uma mentoria de aceleração de carreira, Perfeito. pipeline executivo. Você é autora também de um outro livro, além dos líderes que curam, que é Todas as Emoções do Mundo. Um despertar para o autoconhecimento no caminho de Santiago de Compostela. Uau! Tenho certeza que quando a gente aceita as nossas oscilações de humor, 50% da nossa vida está resolvida. Opa! Né? Porque os traumas que nós temos, eles não vêm como memórias, eles vêm como reação. E aí você reage baseada numa coisa que você viveu lá atrás, e se você não tem consciência disso, você vai repetindo. Exato. E eu vejo muito o seguinte, né? Quando você fala, o mundo mudou, ok, sempre mudou, mas agora está rolando uma mudança, sim, tem a ver com a tecnologia, mas mais do que isso, tem a ver com a comunicação consigo. Sim. Porque se eu tive líderes que gritaram comigo, se eu apanhei, eu já sei que eu não posso mais seguir esse modelo. Sim. Mas é o único modelo que eu conheço. Exato. Então, se esse é o único modelo que eu conheço, eu preciso buscar um novo modelo. Isso. Ponto. Eu preciso quebrar paradigmas. É que nem relacionamento. Né? Às vezes você está num relacionamento que você não gosta, que você não se vê dentro daquele relacionamento, não era o que você sonhava para você, mas é aquela coisa do... Será que eu mereço mais? Será que o que tem lá fora, no mundo, pode me completar mais? Por isso, de novo, as perguntas empoderam. Totalmente. Né? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que essa tomada de consciência não é algo que, às vezes, as pessoas têm... sentei aqui, vou tomar um café e tive uma tomada de consciência. A luz veio, o mundo se abriu, né? Não é assim. A gente tem que buscar isso, né? A gente tem que buscar de diversas formas. Não existe fórmula mágica, não existe receita de sucesso. Quem vende isso para mim, né? Não existe. Cada um tem o seu próprio caminho. Sim. E eu só vou saber experimentando. Experimentando. Como é que eu vou saber se eu não gosto de peixe, se eu nunca comi peixe? Ai, totalmente. E eu tô doida pra saber o que são essas cartas aqui, gente. Esse é o oráculo dos líderes que curam. Vem junto com o livro? Não, outra coisa. Não, Tá. Esse oráculo eu fiz depois que a gente lançou o livro, né? E vamos tirar o seu. Ao vivo e a cores. Com Isabela Camargo, oráculo dos líderes que curam. Oráculo dos líderes que curam. Não, quero aprender, total. Se é uma coisa que eu tô tentando,
Formar equipe. Eu brinco que eu sou meio bruxinha, né? Então, eu criei esse oráculo com frases do livro, que são frases que eu gosto muito e que são frases inspiradoras, que estão em destaque. Tá, sim. E que são frases que nos ajudam nesse despertar da consciência. Perfeito. Né? Tem perguntas, tem frases. Então, tem coisas que fazem a gente se questionar sobre os nossos próprios paradigmas. Tá bom. Então, se conecta com a energia do oráculo, do universo, para a gente ver qual é a mensagem que você vai tirar hoje para você. Tchananã. Tchananã. Adoro. Adoro, porque as cartas não mentem. Tempo! Vamos lá. Você lê. Eu leio. Do outro lado. Hoje você faz uma escolha. Você escolhe curar as suas feridas para também curar as feridas do mundo. Primeiro você, depois os ambientes ao seu redor. Totalmente. Super você. Super eu. Super você. Ai, gostei, vamos outra. Você curou. Aquelas gostei, vamos outra, né? E se eu não tivesse gostado também, né? Excelente, sim, absolutamente. Né? E você é um exemplo disso. E é isso que eu acho mágico, né? Porque as pessoas se conectam e elas tiram a carta que faz sentido para elas. Essa é a tua missão. Você sabe, deixa eu contar um negócio Conta. aqui. Eu nunca falei isso para ninguém, porque eu tenho ouvido isso há pouco tempo, inclusive, né? As pessoas me veem com aquilo que eu permito que elas vejam, né, na internet, e elas falam, mas Isabela, você tá o tempo inteiro para vários lugares e viagem e tal, e família. Então, imagina se eu falasse sobre desacelerar para continuar em movimento, se eu fosse uma pessoa que só ficasse em casa meditando 24 horas. Ninguém ia acreditar em mim. Entendeu? A questão é, por que eu estou habilitando as pessoas na comunicação com um enfoque em saúde mental? Porque eu não aprendi, eu não tinha ideia do que afeta a nossa saúde mental, que é responsável pela calibragem emocional. Ponto. Eu não tinha ideia. É a sua capacidade de lidar com altos e baixos imprevistos que vai fazer você calibrar as suas emoções o tempo inteiro. Exato. Isso não significa que eu não fique irritada, brava, angustiada, ansiosa, etc. Mas por quanto tempo? Isso. Com quem e por quê? Então, isso é saúde mental. Tem gente que exibe bumbum, abdômen trincado, né? Eu exibo essa capacidade que eu aprendi. Sim. Eu me lembro uma vez, fui convidada para fazer uma palestra sobre bem-estar espiritual. E eu sou espírita. Mas, independentemente de eu ser espírita ou não, eu perguntei para a Estela, lá do Rio Grande do Sul. Era um empreendimento maravilhoso. Eu ia fazer uma palestra para 3.000 pessoas. Falei, Estela, por que você me chamou? Ela falou assim, Isabela, porque se eu convidar alguém para falar sobre bem-estar espiritual, que não esteja vestida como uma pessoa que está ali ralando todo dia, trabalhando, ninguém vai acreditar. E aí que caiu minha ficha, Tonton. Falei, tá. Então, recentemente, quando eu ouço pessoas me dizendo assim, mas você não para. Paro. Mas você só fica viajando. Que bom. Estou, inclusive, trabalhando menos do que eu trabalhava antes. Só que de forma mais inteligente. Inteligente, focada e com um objetivo muito claro. Exato. Eu estou dedicando a minha energia e o meu tempo para expandir uma comunicação que vai salvar as pessoas. Exato. Antes, eu usava meu tempo para trabalhar com comunicação, ok? Para tudo legítimo até onde eu fui, mas agora eu escolho. Então, eu hoje escolho muito bem os sims e os nãos que eu dou. Perfeito. Aí sim eu posso falar sobre isso. Agora, imagina se eu fosse falar sobre saúde mental se eu ficasse o dia inteiro em casa. Sem filhos, sem viagem, sem equipe. Ou seja, não, o lance é como é que eu vou encarar situações do dia a dia, Isso. com todos os altos e baixos que ela me apresenta e ficar saudável. Esse é o maior desafio. Sim. E você falou uma coisa muito importante. Saber os sims e os nãos. Exato. Quando eu comecei a minha carreira empreendedora, eu achava que eu precisava dizer sim para tudo. Opa. Né? E aí é uma grande armadilha que a gente entra. Né? Porque eu me sentia mal, eu me sentia culpada por dizer não para as pessoas. Totalmente. Né? Mas aí eu aprendi que o não, ele pode ser dito, obviamente, de diversas formas. Sim. E quando eu digo sim para tudo, eu estou colocando a vontade e as necessidades dos outros acima das minhas próprias vontades.
né? E aí eu estou violando os meus próprios princípios. E aí que tipo de exemplo eu quero dar para as pessoas? E eu tive uma epifania lendo um livro maravilhoso, né? A pessoa adora ler, eu como livros. E A Síndrome da Boazinha. Adoro. Você leu? Algumas partes. Tenho esse livro de cabeceira. Menina, esse livro é maravilhoso. Ele está me transformando. Porque eu comecei a perceber as minhas crenças limitantes. Totalmente. Ao dizer os nãos. Como eu me sentia mal. E eu sinto muito no corpo. Eu sinto muito na barriga, no estômago. Porque eu sou canceriana, emotiva. Até por isso meu primeiro livro se chama Todas as Emoções deste Mundo. Deste mundo. Porque são muitas emoções dentro desse serzinho aqui, né? E aí eu tenho aprendido a me posicionar cada vez melhor. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E é o caminho do autoconhecimento, que não para nunca, né? A vida inteira a gente está se conhecendo. É uma viagem de ida, né? Graças a Deus. Adorei! É uma viagem de ida. É uma viagem de ida. Você só vai, mas Você não compra você a abre volta. a porta por dentro, né? O autoconhecimento a porta se abre por dentro. Sim. Antonella, tem mais alguma mensagem que você gostaria de deixar para todos que se conectaram conosco? Eu sempre me coloco como instrumento, sabe? Aqui no Interioriza, para a gente falar o que as pessoas que estão conectadas conosco vão querer ouvir. Mas tem muita gente vivendo transições. Sim. Eu encontro sempre pessoas, eu assisto Interioriza, eu adoro quando você fala sobre isso. É transição. Sim. Não nos deram aval para mudar de carreira, de vida. É assim, tomou uma decisão, vai. Né? Casou, vai até o fim. Não, você pode mudar de ideia. Mas aí, essa transição requer passos seguros e a gente só conhece o caminho caminhando. Exato. Então, Perfeito. primeiro passo para quem está aqui ouvindo, está em transição, sabe que não pode mais continuar do jeito que está. Eu não sei para onde eu vou, mas eu já não sei. Aqui eu não quero mais ficar. O que fazer? Bom, a primeira coisa é se atentar aos sinais. Quais? Eu brinco que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Que mais consome remédios tarja preta. Sim. E a gente está muito acostumado a sentir uma dor de cabeça, eu vou na farmácia e eu compro um comprimido para essa dor. Mas eu não me pergunto, por que eu estou sentindo essa dor? Da onde ela veio? Por que ela veio? Em qual momento? Com quem eu falei? O que eu fiz? Perfeito. Sempre tem uma causa raiz. A gente foca o quê? No comprimido, na solução. Porque eu só quero ficar bem. E não quer dizer que às vezes não tenha que focar na solução. Tem que também, às vezes, focar na solução. Mas é importante se perguntar qual é a causa raiz, né? Por que eu estou nesse ponto? Então, primeira coisa, se atentar aos sinais. Sinais do corpo, sinais da saúde. Você fala isso muito, né, no teu TED, que para mim é uma grande inspiração. Né? Não sei se você sabe, mas você apareceu na palestra dos líderes que curam para muitas pessoas em todo o Brasil. É mesmo? Você está como uma das líderes que eu admiro. Então, o seu TED apareceu para muitas pessoas nos meus cursos, nos meus treinamentos. Depois até vou te mandar o slide para você ver que é verdade. Então, ao lado de várias outras, né, de outras mulheres que eu também admiro muito, né, esse trabalho. Mas voltando, né, o TDAH assim, né, a gente dá a volta para depois trazer o gancho. Eu não chamo isso aí de TDAH não, Tonton. Isso é uma habilidade que a gente tem tremenda. De conectando, né? Total. Conectando coisas. Total, vai abrindo as janelas, vai fechando, ok, assim é a vida. Ai, que bom. Então, obrigada. Ressignificamos isso. Totalmente. Gratidão. Totalmente. Né? Então, se atentar aos sinais, primeiro passo, a gente precisa ouvir o corpo, ouvir a nossa mente. E a mente mente. Os budistas falam muito sobre isso, né? A mente mente. Então, eu digo que a gente tem o anjinho e o diabinho. A luz e a sombra dentro de nós. Né? E o pensamento, às vezes, ele vai para o pensamento negativo, para o pensamento destrutivo. E a gente não percebe isso conscientemente. Mas tudo na vida começa no pensamento, que gera uma emoção, que gera um sentimento, que gera uma ação. Né? Isso é programação neurolinguística, é como nós, seres humanos, agimos. Né? A gente está muito acostumado a ser reativo. A nossa cultura, a Matrix que a gente vive, é essa reação. Então, se atentar para isso e ir buscar um livro, ir buscar um treinamento, uma mentoria, um psicólogo, um constelador, qualquer coisa. Ferramenta. Qualquer pessoa ou ferramenta, um mentor que possa te ajudar. Tá.
né? Eu acho que esse é o principal ponto. Mas o mais importante que isso, não é só porque você está ao lado de uma pessoa, de um livro ou de qualquer outra coisa que você tem que acreditar naquilo como 100% verdade. Você sempre tem que se questionar o que funciona para mim. Isso é a minha maior lição. Isso é autoconhecimento. Porque senão a gente consome conteúdos, a gente consome coisas, às vezes, que são enlatadas, ou que não prontas, ou que não são enlatadas, enfim, mas que às vezes não fazem bem para nós, né? Então, o que faz bem para mim? O que me deixa feliz? O que põe o brilho no meu sorriso? Né? Não fuja das respostas, né? Isso. Porque uma coisa é você fazer perguntas, e a outra é você aceitar e acolher as respostas. Antonella, eu estou muito feliz por você estar aqui. Quero agradecer a Fátima, que nos conectou. Fátima Amaral, um beijo. Esse livro saiu pela Buzz Editora. Vou ler de verdade, porque isso é uma skill que eu preciso desenvolver, né? Porque eu fiquei a maior parte da minha vida sendo CLT. Eu tive que empreender a forceps. Idem. Né? Tive que empreender a forceps e aí você está construindo avião em plano voo. Ok, isso é um fato, nós não vamos reclamar. Então nós vamos agora buscar o que eu faço. Exato. Né? O que eu vou ter que renunciar, o que eu vou ter que investir mais, o que eu vou ter que dizer não, agora não. Ah, minha querida, e quem está apaixonado por você vai fazer o quê? Vai entrar onde? Pode entrar no meu LinkedIn, Antonella Sátiro. Eu sou mais ativa, né, no LinkedIn que no Instagram. No Instagram também estou como Antonella Sátiro. E o Instagram da nossa empresa, Líderes que Curam Oficial. E no LinkedIn, Líderes que Curam. Então, maravilhosa. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, gratidão. Eu quero tirar mais uma cartinha, tá, gente? Mas nós vamos encerrar, então, aqui o episódio, enquanto eu vou tirando mais uma cartinha. Tchim, tchim. Obrigada. Tchim, Se você gostou desse episódio, já sabe, né? Compartilha com quem você quer bem. E a gente se encontra no próximo Interioriza. Ai, que lindo! Só os limites garantem a liberdade.